Uma agência de checagem é uma agência que se dedica a acompanhar o debate público, digamos, das figuras públicas nas redes sociais e ajudar os leitores a distinguirem, enfim, a entenderem o que é verdade, o que é mentira, o que é distorcido. Eu sou Leonardo Cases, sou jornalista e chefe de reportagem no Aos Fatos. Nosso trabalho vai desde checar declarações de pessoas públicas, como, por exemplo, o presidente da República, assim, digamos assim, dando um exemplo mais óbvio, assim como verificar conteúdos vídeos virais, por exemplo, que circulam nas redes sociais. E aí a gente vai olhar se aquele vídeo foi tirado de contexto, se aquela imagem foi adulterada, se tem uma edição que está produzindo uma conclusão que não é verdadeira, e aí por diante. Tem uma história muito curiosa também, que, assim, Rio de Janeiro é uma cidade que sofre com muitos problemas de violência urbana, arrastões, ações de violência em túneis e tal. E aí começou a circular um vídeo que seria supostamente um arrastão no túnel Rebouças, né, que liga a zona sul do Rio à zona norte, centro. Botei na pauta para a gente investigar. Eu falei, bom, no Rebouças não tinha nenhuma, a PM já tinha negado, tinha acontecido alguma coisa, então assim, mas a gente, quanto checador, não basta dizer que não foi no Rio, a gente quer dar o contexto, onde aquilo ali de fato aconteceu. E aí, na hora que eu botei na pauta, um repórter, né, um checador da nossa equipe, falou assim, pô, eu conheço essa imagem desse túnel de algum lugar. E ele tinha feito uma checagem meses antes de uma websérie que é filmada na Bahia, por um grupo de audiovisual lá na Bahia, da periferia. Eles filmaram uma cena de uma ação criminosa dentro de um túnel lá na Bahia, com autorização de todos os órgãos, realmente tudo fechado para eles filmarem, tudo direitinho. Usaram essa imagem da websérie e disseram que era um arrastão no Rio de Janeiro. Usaram a mesma cena do mesmo episódio, já tinha sido atribuído, acho que se não me engano, a um arrastão na linha amarela. E agora estava sendo atribuído ao túnel Rebouças. Você vê assim que a mesma imagem ficcional, né, uma cena de uma websérie, pode gerar várias mentiras diferentes. Monitorar redes sociais para identificar conteúdos desinformativos é uma tarefa difícil, porque cada rede social tem uma natureza diferente, a gente precisa de ferramentas diferentes, assim, as ferramentas em geral servem só para uma delas, então eu preciso usar várias ferramentas e a partir dali eu preciso criar uma visão de conjunto e entender o que realmente está viral. No Aos Fatos a gente desenvolveu uma ferramenta chamada Radar Aos Fatos. O radar, ele monitora todas as redes sociais, aplicativos de mensagem, ele realmente tem uma abrangência muito grande, muito importante para a gente. E ele trabalha identificando conteúdos que a gente identifica de baixa qualidade. Conteúdos que nós chamamos de baixa qualidade são conteúdos que, em geral, eles são potencialmente desinformativos, mas não necessariamente. Por exemplo, então, como é que a gente identifica conteúdos de baixa qualidade? Através de padrões linguísticos. E por isso que nós temos linguistas que trabalham alimentando, assim, né, regulando, calibrando a nossa ferramenta. Porque o uso de determinados termos, o uso de palavrões, a maneira como um determinado grupo chama uma determinada autoridade. Isso a gente vai alimentando a nossa ferramenta para ela passar a identificar padrões. O que você quer dizer com isso? Na dúvida, não compartilhe. O segundo passo é você ir atrás para você confirmar, porque se você quer compartilhar, mas você quer ter certeza de que você está compartilhando algo que é verdadeiro, algo que é correto. Procura em fontes que você considera confiáveis, né? O que são fontes confiáveis? São jornalismo profissional, enfim, instituições de pesquisa, universidades, e procure essa informação sobre aquele assunto. As fake news sempre existiram. Se a gente pensar que boatos, mentiras já estavam circulando por aqui há décadas, séculos até, né? O que a gente vê de diferente agora é o alcance e a velocidade com que essas desinformações acabam circulando. Isso muitas vezes acontece por uma série de motivos, né? Um deles é a pressa das pessoas em darem uma informação, ou às vezes até aquele receio de que, eu recebi esse alerta e eu não quero que ele fique só comigo, eu preciso passar adiante para minha família, para os meus amigos. Além disso, uma outra explicação para o fato de a gente ter tanta desinformação sendo compartilhada é porque hoje em dia, né, todo mundo potencialmente é um produtor de conteúdo. Os estudantes, eles têm uma vantagem em relação aos mais velhos, que eles já estão vivendo, crescendo nesse mundo completamente como nativos digitais, como a gente fala, né? A tecnologia é a extensão da casa deles, do corpo deles, é uma coisa muito natural. Ao mesmo tempo, eu acho que o papel da educação é transformar eles em sujeitos críticos nessa relação com a tecnologia. Assim, o que você vê ali, você tem que ser capaz de olhar e questionar o que você está vendo.
têm uma falsa impressão que nossos alunos não leem. A gente tem essa falsa impressão. Só que estamos enganados. Eles leem a todo momento. Eles são bombardeados por postagens no Instagram, eles são bombardeados por postagens no Twitter e todos esses meios. Então, eles dispondo desses elementos para poderem analisar e ter uma visão crítica é fundamental. E aí não é só trabalho do português ou da matemática, mas de todas as outras disciplinas, que vão dar as ferramentas para eles interpretarem qualquer texto com os quais se depararem. Eu sou o professor Bruno Torres, de língua portuguesa, aqui na Escola Municipal Finlândia. Abordo a educação midiática nas minhas aulas, trazendo a interpretação de texto, fazendo com que o aluno compare diversos gêneros textuais. Então, comparar uma notícia com uma reportagem, compreender a complexidade de um gênero em relação ao outro. Meu nome é Carlos Taião, sou professor de matemática da Rede Municipal do Rio de Janeiro, na Escola Municipal Finlândia. Eu e o professor Bruno, que é o professor de português, nós temos uma experiência desde o ano passado de trabalhar conjuntamente as duas disciplinas, né? Fazer uma transdisciplinaridade. E estamos tentando trazer, né, o conteúdo da matemática e de português junto com a nossa, o foco do nosso time, que é o racismo, né, a discriminação racial. Motivo é o que não falta. A gente vai usar como introdução, vamos iniciar a aula com uma música, né, do Racionais MC. Vou fazer uma projeção ali e aí vamos conversar um pouco sobre o que está na tela ali. De qual grupo é essa capa de CD? CD é de qual grupo? Racionais MCs. A gente tem um crucifixo ali, né, uma cruz. A gente tem aquele nome do CD, Sobrevivendo no Inferno. E a gente tem um salmo bíblico ali, que diz o seguinte: refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça, que é o Salmo 23, capítulo 3. Agora eu vou colocar um pouquinho de uma música deles. Vocês vão observar como é que era esse inferno, né, essa sobrevivência no inferno em 1997. Tá? E aí o professor Carlos vai trazer alguns números para trabalhar com vocês a matemática. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. E a gente viu ali no trecho da música que a porcentagem está representada de várias maneiras, né? Primeiro, o índice em percentual, ou seja, 60% dos jovens que moram em comunidade sem antecedente criminal, ou seja, o cara nunca cometeu nenhum delito, nunca foi para a delegacia, já sofreu algum tipo de violência por parte da polícia. Depois de 60%, ele vai para 3/4, que é uma outra representação de um percentual. Ele diz que a cada 4 jovens mortos pela polícia, 3 são negros. Então, 3/4, qual é o índice percentual? 75%, não é isso? E a gente procura transformar a visão dele não apenas como um mero espectador, mas olhar e tentar analisar aquela informação, buscando ali a verdade, né? A interpretação do que ele está vendo, não tendo uma visão crítica de não acreditar no que está visualmente no quadro, né? Que ele faça uma análise crítica, buscando fonte, a veracidade nos cálculos, nos dados, como forma de interpretar por completo uma notícia, né? A gente tem um gráfico aqui agora, né, que está lá depois da implantação da lei de cotas, como ficou dividido ali o número de ingressantes. E eu tenho ali uns dados que a gente mostra que 200 mil
candidatos ingressaram na universidade em 2019, por livre concorrência. E 30 e pouco, ali na média, 20 e pouco, utilizaram a cota para ingressar. E eu vou fazer o que com esses dados agora? Vou manipular os dados e vou direcionar vocês a acreditarem, né? Eu vou transformar uma verdade numa mentira. Peguei os dados reais, fiz um gráfico ali, ó. Peguei um gráfico de setores, né? Que é o chamado gráfico de pizza. Reparti ele ali da maneira que eu quis. Quem recebe isso vai pensar o quê? Pô, essa lei de cota está me prejudicando. Eu que sou branco, moro na Zona Sul, vou perder minha vaga para o preto lá da periferia, né? Quem olhar o gráfico vai achar isso. Então é importante que vocês aprendam também, além de ver os números, analisar a imagem. Aproveitando o ensejo, A gente tem que pensar que a informação não é batata quente, né? Que chega na nossa mão e a gente precisa logo passar adiante. Muitas vezes a gente precisa ter essa responsabilidade de avaliar, porque nós também somos agentes de transformação, né? Nós também podemos ter essa responsabilidade de brecar uma desinformação. Vou abrir mais meu olho, porque eu costumava compartilhar as notícias sem olhar as fontes, sem saber se é verdade, se era algo verídico. Aí depois da aula que teve hoje, vou começar a prestar atenção nas fontes. É para ficar mais atento com tipos de fake news. Pô, minha mãe de vez em quando mostrava as fake news pra mim, aí eu olhava e falava, pô mãe, é fake news. De vez em quando ela acreditava em mim, de vez em quando não. É muito importante que a educação midiática esteja presente nas escolas na atualidade, porque vivemos uma época de multiletramentos, né, de novos letramentos discursivos que vão trazer tecnologias para a sala de aula. Então, a noção de autoria ela é reavaliada, revista, o compartilhamento das informações, e é muito importante que os alunos estejam preparados enquanto sociedade para saberem lidar com todas as informações que chegam às suas mãos. Eu sou Débora Costa, sou professora de português e inglês na Prefeitura do Rio de Janeiro e atualmente sou coordenadora pedagógica da Escola Municipal Finlândia. Essa parceria da Lupa com a Escola Finlândia, que é pioneira na Prefeitura do Rio de Janeiro, né, na SME, tem sido muito positiva, primeiro porque aqueles professores que já fazem educação midiática e não tinham essa consciência, eles passam a compreender melhor o seu fazer, a ter uma autopercepção mais acurada da realidade da tecnologia na escola. Porque ensinar educação midiática não pressupõe ensinar aparelhos tecnológicos, trabalhar com os aparatos tecnológicos necessariamente. Então, a gente vai desfazendo esse mito no que a lupa chega à escola, e aqueles professores que se sentem alheios a todo o desenvolvimento tecnológico que os alunos já trazem consigo, eles veem na lupa uma oportunidade de aprendizagem e também nos colegas mais experientes uma oportunidade de troca muito positiva no nosso cotidiano escolar. Meu nome é Rafael Capa, sou jornalista, educador, coordenador de educação da agência Lupa, e a gente está exercendo um trabalho aqui de educação midiática nas escolas do Rio de Janeiro. Quando a gente olha uma rede como a Rede Municipal do Rio, tem muita gente que já pratica educação midiática, mas talvez não saiba que pratica educação midiática. Então o que a gente tenta demonstrar é pegar esses valores que já estão em sala de aula, que já são práticas, que já são vivências prósperas, e a gente mostrar que elas podem ser modelos a serem seguidos. O que a gente fez na Escola Finlândia? A gente passou 6 meses mapeando essas práticas, conversando em grupo, conversando individualmente com os professores e vendo como eles entendiam a educação midiática, como eles entendiam a própria vivência deles dentro de sala de aula com relação com as mídias e como eles achavam que a gente poderia ajudá-los. A partir daí, no final do ano de 2022, isso gerou um relatório, que a gente pegou as práticas e linkou com a Base Nacional Comum Curricular, com o Currículo Carioca e viu quais são as práticas que estão relacionadas e quais que a gente pode acionar melhor. O motivo de eu participar desse grupo da Lupa de educação midiática é que eu acho importante para a juventude de hoje, na sociedade de informação e desinformação que a gente vive, a gente trabalhar com eles, a capacidade deles de ler fontes ligadas à mídia, deles problematizarem as informações que eles recebem e as desinformações também. Agora, no ano de 2023, a gente vai para uma parte de parceria.
nós vamos pegar essas informações, falar com os professores para ver como a gente pode ajudar aquilo que já está dando certo a dar mais certo ainda. Entendeu? A maioria das vezes eu passo muito tempo no celular, às vezes chegam umas notícias assim, eu já consigo perceber logo de cara que é fake, logo quando eu vejo que é uma pessoa negra. Ainda mais no Twitter, que é muita coisa, muita informação. Muito, muito. Principalmente muita fake news lá no Twitter, muito. Bacana, gente. Arrasado. Maravilha, hein?